A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, eu quero estar falando a respeito, nesse áudio aqui, a respeito de seita e religião. Seita e religião. Por que eu quero falar a respeito de seita e de religião? Porque para muitas pessoas desinformado, quando a gente fala que o nome do Criador é Yahweh e que o nome do nosso Salvador é Yahushua, algumas pessoas logo se escandaliza, alguns denigre até a nossa conduta, a nossa moral, achando que a gente está criando uma outra coisa. E na realidade nós não estamos criando uma outra coisa. Nós estamos mostrando aquilo que ninguém quer mostrar. Nós estamos falando aquilo que ninguém quer falar. Eu creio que o nome do Criador é Yahweh, creio que o nome do seu filho é Yahushua. Mas não condeno ninguém que chama Yahushua de Jesus, nem condeno ninguém que chama o Criador de Deus. Eu tenho muitos dele como meus irmãos. Eu tenho, mas muitos deles não têm nós que crer no nome do Criador, Yahweh, e no nome do seu filho, Yahushua, como nosso irmão. Então, muitos deles logo começa a denegrir e dizer que nós estamos criando uma seita. Alguns não sabem nem o que significa seita. Alguns falam porque é papagaio, não sabem nem o que significa seita, entendeu? Outros falam porque o povo está acordando. E o povo, o próprio Espírito do Criador está abrindo o olho e o entendimento de muita gente. Então, quando as pessoas começam a perder, né, os seus recursos, quando as pessoas começam a perder as suas lãs, e aqui os entendidos vão entender o que eu quero dizer, as pessoas querem levantar uma narrativa mentirosa, frajuda, sem base nas escrituras, para tentar destruir uma verdade. Então hoje eu quero falar a respeito do que é seita e do que é religião. Vamos ver a qual está dentro daquilo que o Criador, através do seu Filho, quer, e aquela que o Criador, através do seu Filho, não quer. Observe, quando nós lemos aqui em Atos, capítulo 24, e o versículo 5, que o apóstolo Paulo estava ali, né, perante o tribunal do governador Félix, observe que o apóstolo Paulo, ele diz, falando da defesa dele, como ele teve o encontro com Mashiach, e porque ele estava ali diante do tribunal, ele diz no versículo 5, Lucas escreve dessa forma, que não é Paulo falando. Aqui o versículo 5 é as pessoas que estão o acusando, mas vai vir a resposta de Paulo. E o doutor Lucas escreve o livro de Atos. Diz assim, Atos 24, 5. Temos achado que este homem é uma peste. Quem estava falando isso? Os acusadores de Paulo. Propondo o promotor de sedição entre todos os judeus, por todo o mundo, e os principais defensor ou principal defensor da seita dos nazarenos. Observe que aquele povo está acusando Paulo de ser o principal, entendeu?
causador de tumulto, causador de discórdia, da seita do Nazareno. Versículo 14. São palavras de Paulo e Lucas escreve. Mas confesso, vou ler o versículo 13. Nem tampouco pode provar as coisas de que agora me acusa. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chama seita, Paulo está falando o quê? Para eles. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chama seita, assim sirvo ao Criador de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Paulo dá aqui um checkmate. Esse caminho que vocês estão dizendo que é seita, é o caminho, tá? De João 14,6. É o caminho. O Machia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um pai senão por mim. Então, aqui Paulo está dizendo aqui, esse caminho que você chama de seita, assim sirva ao Criador de nossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas, tendo a esperança no Criador, como estes mesmo também espera, de que há de haver ressurreição dos mortos, do justo como dos injustos. O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está mostrando para aquele povo que naquela época, estava acusando o apóstolo Paulo de ser o principal causador de tumulto, de discórdia, da seita do Nazareno, do Machia. E o apóstolo Paulo responde dizendo que aquilo não é seita, é o caminho da verdade, o caminho da paz, o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho da fidelidade, da sinceridade, o caminho da eternidade, o caminho da luz. O apóstolo Paulo está mostrando para ele que não é seita e que é o caminho. Agora, vamos ver o que significa uma seita e vamos ver por que o apóstolo Paulo diz, eu creio na lei de Moisés, creio no que os profetas falou e estou esperando a ressurreição. Eu creio também que eu espero a ressurreição do justo e dos injustos. Então vamos ver o que significa seita. Dentro do latim, segundo o dicionário Aurélio. Segundo o dicionário Aurélio, deriva do termo latim secta, que significa seguidor. Seita significa o quê? Seguidor. Geralmente, tradicional, acumula seguidores dessa nova forma de pensar. Quer dizer, como é que surge uma seita? Uma seita, ela surge através de uma discórdia. Quando as pessoas não falam mais a mesma língua, quando ninguém se entende mais, aí eles vai lá, se separa e cria, uma seita, aonde vai atrair seguidores com a sua filosofia de pensamento, os seus dogmas, suas doutrinas, aí gera uma seita. Essa seita, ela pode ser emplacada, na filosofia, ela pode ser emplacada na religião, ela pode ser emplacada na política, em outras maneiras, pode criar esses seguidores dessa seita. Só que, quando a gente olha para Cristo e os seus discípulos, que leva esse nome,
A pergunta que eu faço é: para se criar uma seita, tem que haver uma discordância. A pergunta que eu faço é, mais uma vez, para se criar uma seita, tem que haver uma ruptura. Uma ruptura. A pergunta é: o Machia fez uma ruptura na lei de Moisés, nos profetas, ou naquela cúpula de judeus religioso que não cumpria a Torá? O Machia fez uma ruptura na lei de Moisés, nos profetas, no que estava profetizado, ou na conduta daquele povo? Eu já vou dar a resposta. O Machia fez uma ruptura na conduta do povo. Vejamos por quê. Quando nós olhamos para João, capítulo 8, que fala da mulher adúltera, e querem acusar aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, querendo que o Machia fizesse um julgamento público. E se o Machia faz um julgamento público, aí ele estava cometendo uma ruptura na Torá. Aí ele estava causando uma ruptura. Tá entendendo? Na Taná. Por quê? Porque em Levítico 20, versículo 10, está escrito que aquele que adulterar era para ser punido tanto o homem como a mulher. Tanto que cometeu adultério como os dois. Ambos têm que ser punidos. Levítico 20, 10. Então eles queriam pegar o Machia, ali era uma arapuca. João 8, a mulher adúltera, ali é uma arapuca para pegar o Machia, quebrando a Taná, a lei de Moisés. Você entendeu? Quebrando a lei de Moisés. Ali mostra claramente que só a mulher foi apresentada. Tinha que apresentar os dois. E eles queriam que o Machia fizesse um julgamento público, que era um lixamento. Mas a lei também não diz que tem que ter duas testemunhas, entendeu? Que tem que levar na audiência, que tem que trazer para provar se acometeu. Cadê as testemunhas de defesa da mulher? Entendeu agora? Aí quando nós olhamos para... Vamos ver o que é seita, né? Quando nós olhamos seita, tem que haver uma ruptura para criar uma outra coisa. Isso é seita. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, do versículo 17 em diante, diz o cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, vim ambos rogar, mas cumprir. Porque eu em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois que violar um desses sinais, qualquer que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Aqui o que é que o Machia diz? O Machia diz que ele não veio destruir a lei ou os profetas. Ele veio cumprir. Então, quando o Machia, ele vem mostrando o amor do Criador, a bondade do Criador, a fidelidade do Criador, a honestidade do Criador, pregando o amor. Ele estava mostrando para aqueles hipócritas daquela época e para com os de hoje que ele não rompeu nada da lei para formar uma seita. Ao contrário, Romanos 3, 22 em diante, 23, diz que todos pecaram, destituídos estão da glória do Criador, sendo justificado gratuitamente por quem? Por nosso Salvador. O profeta Isaías diz que Cristo não cometeu nenhum deslize ou engano houve na sua boca.
Meu irmão, Cristo não fundou uma seita. Ele veio cumprir o que estava escrito porque as escrituras profetiza ele. Ele veio cumprir aquilo a qual o que a Arca da Aliança profetiza ele. O que a Torá profetiza ele. Ele, na época de Moisés, era tudo espelho, figura, cópia. E o autor dos Hebreus diz que o quê? Que o Machia é a realidade. O Machia é a realidade. Então, seita é quando se discorda da verdade e cria seguidores com outra maneira de pensar, com a outra maneira de agir. Agora, vamos ver a religião. A religião. Observe. A seita, você sabe o que significa. E a religião? A religião também deriva do latim, denomina um grupo que busca um elo com uma divindade. Peraí, a religião deriva também do latim, que um grupo que busca um elo com uma divindade para uma explicação sobrenatural do mundo. Tá vendo? A religião busca um elo com a divindade, entendeu? Para explicação do mundo. Aí dentro da religião tem o quê? Tem o judaísmo, tem o catolicismo, tem o protestantismo, tem o Islã, tem o budismo, tem o hindu, Shishinauê, tem tanta, me desculpa, mas tem tanta coisa dentro da religião que busca um elo com a divindade. Ninguém sabe qual é essa divindade. Ninguém sabe quem é essa divindade. Só que as escrituras diz o quê? Como nós temos o nosso seguidor, o nosso alvo, que é Cristo, nós seguidores do Machia, temos acesso ao Pai e ao Criador do céu e da terra através do Filho. Notou? Que a religião não. A religião não quer esse líder. A religião não quer esse que é o único que ressurgiu dentre os mortos. A religião não quer ele. A religião quer ela mesma ter acesso com o Pai sem o Machia. Sem o Machia. Quer ver que é sem o Machia? No budismo, tem o Machia? Não. O Islã tem o Machia, mas crê nele não como Salvador, e nem crê nele como filho do Criador, crê nele como um profeta. Entendeu? Como um profeta. Você entendeu? João escreve e diz: todo aquele que não tem um filho não tem o pai. Quem tem o filho tem o pai. Então não é melhor nós seguir somente o nosso líder? Porque se nós seguir os cães gulosos, nós estamos criando uma seita. Não é melhor nós seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida, de que uma placa de uma denominação? Porque se nós seguir uma placa de uma denominação, nós estamos seguindo uma seita ou uma religião. Não é melhor nós seguir aquele que por ele, tanto judeus como gentio, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito? Não é melhor seguir aquele que Paulo, quando escreve para os irmãos de Éfeso no capítulo 2, diz que na cruz o Machia uniu ambos com o Criador, judeus e gentio, e agora não são mais dois povos, mas um povo só no Machia? Não é melhor seguir aquele que é o cabeça não de uma religião,
mas o cabeça da igreja, que é o corpo do Mashiach, pessoas espalhadas no mundo inteiro que crê nele, não é melhor seguir ele? Então a diferença é muito grande do que é seita e do que é religião. Nós não somos uma seita porque o Mashiach não quebrou a lei de Moisés. Não quebrou nem um tio nem a jota da lei. Se o Mashiach quebra um tio ou uma jota da lei e nós seguisse ele, nós estava sendo formado numa seita. Mas não, o Mashiach veio cumprir. O Mashiach veio cumprir tudo que estava escrito na lei. O Mashiach trouxe a graça. O Mashiach trouxe o amor. O Mashiach trouxe o perdão. O Mashiach no Calvário derramou o seu sangue, porque Paulo diz que carne e sangue não pode herdar o reino do Criador. O Mashiach derramou o sangue no Calvário por todos nós. E sem derramamento de sangue, a lei diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Oh, glória! Não é melhor seguir o Mashiach? Então fica aí para os faladores de plantão que não entende que uma seita para se formar, ela nasce de uma discórdia, de um novo pensamento e vai contra tudo e contra todos. Mas o Mashiach não. O Mashiach foi contra a hipocrisia dos religiosos. O Mashiach foi contra a hipocrisia daquele povo que falava e não cumpria, que dizia e não fazia. O Mashiach foi contra a hipocrisia daquele povo que violava o sábado para ficar sem culpa. O Mashiach foi contra a hipocrisia daquele povo, né, que dizimava o edre e o cumil, entendeu? E não queria praticar o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia, entendeu? Deve fazer essas coisas e não omitir aquelas. Tá vendo? O Mashiach foi contra essa hipocrisia. Então, se você seguir o Mashiach, você não cai nessa arapuca, nessa armadilha desgraçada chamada religião. Me desculpe se tem alguém aqui no meu canal que é inscrito nele e pertence a uma religião. Abre os seus olhos. O Espírito Santo quer abrir os seus olhos concernente essas coisas, entendeu? O Mashiach deixa bem claro que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem são os edificadores? Os judeus. Os judeus rejeitaram essa pedra que os edificadores rejeitaram, foi os judeus. Foi posta por cabeça de esquina. E sobre quem essa pedra cair, Daniel 2,44, vai ser terrível. Então, meus irmãos, não é melhor ficar no Mashiach de que em uma religião, de que seguir aí, formar uma seita? Sai de discórdia, sai de encrenca, sai disso, sai daquilo, vai lá e forma uma seita e ali agora é contenda daqui, contenda dali, aquela briga desgraçada. Tem muitos lugares aí que dá até morte por causa de seita, porque a visão de um é de um jeito, a visão do outro é do jeito. Mas quando nós falamos de Iau e de Iausha, algumas pessoas se escandalizam, mas outros já sabem, outros sabem. Alguns não deu mão à palmatória ainda, porque está com medo, né? Está com medo do que o fulano vai dizer, do que o fulano vai falar, mas sabe que o nome do Criador é Iau e que o nome do seu filho é Iausha. Só da gente ler o Salmo 148 e não compreender que o nome do Criador é Iau através dos animais e das crianças, isso é muita ignorância. Se a gente ler Jeremias 15:16 e não ver que o nome do Criador é Iau, é muita ignorância. Se a gente ler Daniel capítulo 9 e o versículo 18 e 19 e não ver que a cidade e o povo chama pelo nome do Criador, é muita ignorância. Se a gente ler Jeremias capítulo 11, versículo 18 e 19 e não ver que aquilo ali se cumpre no Mashiach, tentando apagar o nome dele para se cumprir Atos 4, do 16 em diante, é muita ignorância. Se a gente ler
Apocalipse 2, se não me falha a memória, 8 e 12, e não compreender que é Iau, é muita ignorância. Se a gente ler Apocalipse capítulo 14, versículo 1, e mais para frente, entendeu? O povo que segue o Cordeiro e não vê que ali é o nome do Criador, é Iau, é muita ignorância. Se a gente ler número 6, 27, e não vê que o nome do Criador foi posto nos filhos de Israel, é muita ignorância. Se a gente ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante, e não vê que o povo ali se chama pelo nome de Iau, é muita ignorância. Se a gente ler Provérbios 30, 4 e 5, e ali está falando de dois, o nome do pai e o nome do filho, e a pergunta é, você sabe como ele chama? Você sabe como chama o nome do pai e o nome do filho? Se você ler o Salmo 22 e o versículo 22, o salmista revelando o Mashiach, que aquele salmo é um salmo profético, diz o quê? Revelei o teu nome aos meus irmãos, para se cumprir João 17,6, revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Era teu e tu me deste. Então, meu irmão, não fica... não vai, né, nessa conversa de Maria vai com as outras, sem conhecimento das Escrituras, sem a revelação plena do Espírito Santo. É melhor vocês ficar na sua casa, estudando a Bíblia, estudando as Escrituras, participando de reuniões congregacionais, porque a Bíblia diz que quem tem ouvido para ouvir que ouça, e examinar. A Bíblia diz para nós examinar tudo, guardar, reter o que for bom. Entendeu? Aquilo que promove edificação. Meus irmãos, o dia que algumas pessoas lê o livro de Romano todo, o livro de Romano todo, lê 2, 3 vezes, com espírito de profecia, ele vai ter a mente aberta de forma maravilhosa. Capítulo 14 e o capítulo 15 já é para arrebentar com tudo mesmo. Aí ele vai entender as coisas maravilhosas do Criador. Se ele lê o livro de aos Hebreus, capítulo todo, o livro de aos Hebreus, ele vai entender de forma maravilhosa o que é essa nova vida no Mashiach. Então, que o Eterno vos abençoe, abra o entendimento a cada dia para compreender as Escrituras e para que a gente possa estar como as Escrituras quer que nós esteja. E sabe como é que as Escrituras quer que eu e você esteja? De pé diante do Filho do Homem. Pronto.